A paz do Senhor, igreja, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oh, glórias! Se está alegre, cante. Se está triste, ore. Amém, amados? Lembrando os irmãos, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu comentário, irmãos. Vamos aqui para o Visões de Deus, volume 8. Oh, glórias! Jesus está no controle, amém, irmãos? Tudo é para Ele, tudo é para a glória do Senhor. A Bíblia diz, tudo que vamos fazer, que venham fazer, né, para a glória do Senhor. Então façamos para engrandecer, né, mais e mais o nome do Senhor Jesus na nossa vida, amém? Essa visão aqui Deus me deu numa vigília, amados. Uma visão bonita, né, bem forte, né? Eu creio que até esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo do que os outros, porque é uma visão assim grande, né? Mais uma vez lembrando, irmão, vou ter até aqui, ó, volume 8 aqui, ó, tá? Isso aqui também foi anotado na época, por isso que eu estou falando com bastante detalhes, tá bom? Foi numa vigília. Eu me lembro qual vigília foi, quem era o pastor que estava dirigindo, né? O nome do pastor era pastor Jorge Luiz. Amados, preste atenção nessa visão, né? Naquela vigília, o fogo descendo, amados. O Espírito de Deus me mostrava um monte. Imagine comigo agora, um monte. E nesse monte tinha muitas ovelhas pastando. E uma ia andando na frente das demais ovelhas, né? Ela tinha até um sininho aqui no pescoço. E lá naquele monte, naquele lugar, tinha uma casa, né, onde as ovelhas iriam, né? E tinha lá um homem, que eu entendi que seria o dono daquele lugar, dono daquela casa. E lá chegando as ovelhas, ele cuidava, as alimentava e dando comida, água, né? E fechava a porta, tipo um cercado, né? Ele fechava ali e as ovelhas ficavam ali agrupadas, né? E eu ali na vigília, eu falei, Senhor, me dá um entendimento, porque estou vendo um monte, muitas ovelhas, um homem cuidou das ovelhas, elas estão ali, ele fechou. Mas eu ouvi aquele homem dizendo assim, voltarei, porque muitas estão perdidas. Então o que ele fez? Ele foi andando pelo caminho, né, onde as ovelhas estavam antes, ele foi para lá, procurando, né, algumas ovelhas que estavam faltando. E ali o Espírito Santo me mostrava que ele se sentava numa pedra, e naquela pedra ele ficava ali parado, tentando ver ou ouvir alguma coisa, né? Aonde estavam essas ovelhas, estavam faltando. Então, irmãos, conforme ele sentou ali naquela pedra, o Senhor me mostrava algumas ovelhas dentro de buracos, né? Tem aqueles montes, aquelas fendas, né? Parecia que, eu entendi que aquelas ovelhas caíram ali dentro e não conseguia sair, né? Eu via que uma subia assim, ó, gritava e escorregava, porque ela não conseguia, né, sair daquele buraco, porque tinha outras com ela também. Muito interessante que nessa revelação, igreja, né, uma ovelha, e ela subia, ela se esforçava muito em tentar sair, gritava, mas não conseguia, escorregava. E o interessante dessa revelação, amados, que as outras ovelhas que estavam com ela não faziam como essa fazia.
elas deitaram, né, se enrolaram assim, ficaram deitadinhas lá no fundo do buraco onde eles estavam. Só uma que ficava, e subia e descia, escorregava, e subia e descia, escorregava. Falava assim: meu Deus, que o Senhor quer me mostrar isso aqui na vigília, Senhor, um negócio desse? Me dá um entendimento. Amados, foi profundo. Olha só o que o Senhor o Espírito Santo foi desenrolando. Quando aquela que ficava ali subindo e gritava e descia, o que aconteceu? O homem que estava sentado na pedra ali, parando, assim, observando, querendo ver algo, né, observando, ele de repente escutou um barulho. Aí ele fez assim, ó. Irmãos, através desse som, aquele homem se levantou e começou a caminhar em direção àquele som, e chegou até o lugar aonde estava aquelas ovelhas naquele buraco. Oh, meu Deus, que coisa tremenda, né, irmão? E ali, olha só, interessante. Aí ele foi, aquela que subia, escorregava, ela foi subindo, ele foi, pegou ela assim, ó, com muita alegria, e tirou e botou ela ali, né? E o interessante da revelação é que ele ia embora, ela não acompanhava ele, ela saía, ia assim perto de onde ele tirou, né, onde ela estava, naquele buraco, ela olhava assim, ó, e olhava para ele. Irmãos, olha que coisa interessante, olhava para o buraco e olhava para ele, e ele puxava ela novamente para ela ir acompanhar embora, ela voltava, olhava para o buraco e olhava para ele. Aí ele ficou curioso com aquilo, na revelação, eu entendi, né? E aquele homem, né? O que ele fez? Ele foi até aquele buraco, né? E foi olhar mais profundo. O que ele avistou? Várias ovelhas deitadas, uma na outra, enroladinha assim, ó, dentro do buraco. Aí o que ele fez? Com alegria, resgatou todas aquelas ovelhas e voltou para o seu lugar. Amados, quando o pastor perguntou na vigília no final: alguém tem algo de Deus para entregar? Eu pastor, ô glória! Irmãos, o negócio foi sério. Eu comecei a falar, eu estou falando aqui para os irmãos. O pastor com o microfone, vou pegar a caneta aqui, ele com o microfone assim, ele ficava olhando. Ele baixou o microfone e ficava assim, e as pessoas olhando para a minha cara, e eu falando isso: pastor, então eu vi umas ovelhas que estavam dentro de um buraco, aquele homem saiu e sentou numa pedra, e ouvindo aquela ovelha gritar, e ele foi, e o pessoal olhando para mim, eu falei: irmãos, que coisa profunda. Então até aí, né, o pessoal ficou meio assustado, eu não sei. Irmãos, olha só, eu quero dizer uma coisa para os amados irmãos, né? Não sei se você vai concordar comigo. Amados, nós estamos num tempo difícil, né? Hoje, se você falar que viu um anjo, já começam, e está vendo anjo. Irmãos, os anjos são os nossos conservos. A gente aprende e sabe que a gente não adora anjos, e nem eles aceitam adoração, os anjos de Deus não, tá? Mas eles trabalham ao nosso favor, ele está em nosso redor, né? Quer dizer, Deus dá ordem aos seus anjos. Anjo quer dizer mensageiro. E nós sabemos que existe, né, os irmãos que pregam heresia, que falam um montão de... Sabemos, tem, irmãos. Mas tem pessoas, irmãos, que também Deus revela a verdade, revela de verdade. Uma certa vez, né, eu fui fazer uma campanha na casa de um irmão que estava com síndrome do pânico. O irmão tocava na igreja, na orquestra da igreja. Eu falei: irmão, você é espiritual, você não é de Deus não. Aí ele falou assim: irmão, na época eu era presbítero. Ele falou assim: tu faz uma campanha, uma oração na minha casa? Eu falei: irmão, faço sim, faço. Naquele tempo, irmãos, eu não tinha nem dinheiro da passagem, vivia pela fé.
E ele, como era uma pessoa, né, uma situação bem financeira, advogado, aí ele falou assim: eu vou te dar o seu dinheiro da passagem, mas você vem. Eu falei: eu não estou te cobrando nada, mas se você pelo menos fazer com que eu chegue aqui, fizer com que eu chegue aqui, tranquilo, eu vou orar e não precisa me dar nada, dinheiro nenhum, porque as coisas de Deus, de graça recebeste, de graça dá. Aí assim ele fez. Aí eu ia para um lugar, até chamado do lugar era Petrópolis. O irmão ficou ali, no final da oração, o irmão acabou com síndrome do pânico, voltou a trabalhar, voltou a dirigir, bênção pura. Mas chegou um momento que a gente estava conversando, né? Aí eu senti que ele, na realidade, eu não sei se eu vou falar a palavra certa, mas eu acho que ele ficava meio incomodado conforme eu falava as coisas de Deus, revelações, coisas assim, que talvez, eu não sei se ele não estava acostumado, ou se na igreja dele não tinha essas coisas, ou se ele não, ou era incredulidade, eu não sei, irmãos, não estou sabendo colocar de repente a palavra, mas a gente conversando, tomando um café, eu expliquei para ele o seguinte, no meu entendimento, assim, eu falei para ele assim: meu irmão, existe uma diferença, porque a Bíblia fala que aquele que pede recebe, o que busca encontra. Então quanto mais você se doar, se der e buscar com sinceridade, Deus te enche, varão. Aí ele, conversando lá, eu senti que ele ficava meio assim, eu falei assim: então tá bom, vê se você consegue captar meu entendimento. Ele: tá bom, imagine um rio cristalino. Ele: estou imaginando. Imagine alguns irmãos nossos indo até aquele rio, vamos dizer que seja aquele rio, seja o Espírito Santo, plenitude do Espírito, um exemplo, né? Aquele rio cristalino ali, de água cristalina, é o Espírito Santo. Ele: sim. Imagine nossos irmãos agora entrando naquele rio e com água até o joelho. Ele: estou entendendo, tá aqui, estou criando aqui certinho. Eu falei assim: agora imagine outros irmãos nossos entrando nesse rio, né, passando por esses irmãos que estão com água até o joelho, e agora eles mergulharam nesse rio. Quando eu falei isso, ele disse: não, entendi, não, tudo bem, já entendi. Então é isso, amados. Tem aqueles que já estão satisfeitos com água até o joelho. Já estou na igreja, eu tenho a palavra, para mim está bom até aqui, glória a Deus, amém. Também não estou te criticando por você, glória a Deus, quem sou eu para criticar? Cada um com seu cada um. Mas só que tem irmãos que queriam mais do que isso, irmão, não queriam água pelo joelho, queriam mergulhar. Então tem irmãos nossos que mergulham, irmãos, tem irmãs aí que mergulham, e tem aqueles que querem ficar na beiradinha, glória a Deus também. Mas então, por isso que eu falo, não critique aquele que está mergulhando, e também não despreze aquele que não quer mergulhar. Cada um tem sua porção, cada um sabe a sua vida com Deus, amém, irmãos? Glória a Deus. Eu tenho certeza que talvez muitos vão olhar esse vídeo e não vão dar, muita credibilidade, porque, sei lá, não aceitam, ou não acreditam. Tudo bem, cada um tem um livre-arbítrio, cada um pensa o que quer. Mas vão ter aqueles, irmãos, que mergulham e vai entender e vai falar: irmão, é tremendo, maravilhoso, Deus é fiel, glória a Deus. Então é isso, amado. Então o conselho que eu te dou: mergulha, amém? Se aprofunda, pede a Deus: Senhor, me mostra, me revela, me usa, me enche, quero ver a tua glória, amém? Então mergulha, não fica só na beiradinha não, mas também aqueles que ficam, também não despreze, porque todos nós somos do Senhor, amém? Então, quando eu falei isso na vigília, eu vi assim um pessoal pasmo, pessoal com aquele ar de incredulidade, uns com meio sorriso assim na boca, mas aí o Senhor, como Ele não envergonha os seus servos, Deus me deu um entendimento. Aí quando eu fui falando, eu falei assim: então, igreja, Deus manda dizer que as ovelhas daquele monte somos nós, A ovelha que ia na frente com o sininho é o pastor da igreja que estava guiando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquela casa que estava as ovelhas é a igreja, e o dono da casa é Jesus, que está aqui nessa noite. Glória, irmão, eu falo, sinta a presença de Deus, amém? Espírito Santo, eu sinto a graça do Senhor, aleluia. Então,
aquele alimento que ele dava às ovelhas é a palavra. Se alimenta da palavra, igreja, se alimenta do Senhor, né? Se alimenta esse alimento espiritual. E agora que vem o fechamento da revelação. Por quê? Porque o que acontece? Tinha uma ovelha que gritava e subia e descia, porque não conseguia sair. As outras ovelhas estavam desanimadas, perderam a esperança, acharam que nunca iam mais conseguir sair daquele lugar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então eu entendi que foi por causa daquela ovelha que gritava muito e não desistiu, que foi por causa dela que as outras foram resgatadas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sabe o que isso quer dizer, amados? Que muitos lugares aí, né, as ovelhas estão lá no buraco, desanimadas, estão sem forças e não tem uma para clamar, não tem uma pessoa para interceder. Mas naquele lugar onde eu vi aquela que estava subindo, eu vi que por causa dela, por causa da intercessão, ela foi resgatada. E quando o homem chamava ela para acompanhar, ela não ia. Ela voltava e ali voltava o quê? E olhava para o buraco dizendo: tem mais ali. Os meus irmãos estão ali sem força, Senhor. Meus irmãos estão ali sem vida, né, espiritual. Resgata ela. Então, através dela, elas foram resgatadas. Amém, irmãos? Então Deus fala sobre intercessão, fala sobre o centurião, né? Que ele foi lá: Senhor, meu criado jaz doente. Jesus foi lá e curou por causa dele. O jovem lunático foi curado por causa do pai. A filha que estava endemoniada ali, da filha da mulher cananeia, foi curada por causa da mãe. Então, irmãos, Deus está buscando, né, intercessores, e através de você, Deus vai fazer grandes coisas, vai alcançar outras vidas, como está aqui em Paulo, apóstolo Paulo, aqui em Atos capítulo 16, que fala que ele estava preso, mas à meia-noite, né, Paulo e Silas cantavam e oravam, e ali o que Deus fez? Deus trabalhou poderosamente e soltou ali, a prisão de todos foram abertas. Então vidas foram alcançadas ali por causa de Paulo e Silas. Então Deus fala contigo dessa maneira, amém, amados? Que Deus venha abençoar a tua vida grandemente, e que Deus venha, né, te usar grandemente, que você venha mergulhar. Mergulhe, irmão, mergulha, que Deus, ele é abundante. Glória a Deus. Pede que ele vai te dar, em nome de Jesus, amém? Que Deus venha abençoar a sua vida, que você venha deixar seu comentário aí, tá bom? Se inscreva no canal e deixe seu like, em nome de Jesus, amém.